Bem-vindos ao nosso podcast. Eu sou o Luiz. Eu sou a Giane. E eu sou o Abner. E nós somos o IFSPcast. Hoje temos a honra de receber Ayrton Deppmann, graduado, mestre, doutor, pós-doutor e livre-docente do Instituto de Física da Universidade de São Paulo e pós-doutor pelo Instituto Nacional de Física Nuclear da Itália. Com uma carreira internacional, tendo experiência como pesquisador na França, Alemanha, Estados Unidos, Cuba, Itália, Espanha e Brasil. Atualmente trabalha como professor e pesquisador da IFUSP. E hoje teremos uma conversa sobre sua trajetória e sua pesquisa em física. Ayrton, você poderia falar um pouco mais sobre você para quem está ouvindo e um pouco da sua trajetória? Sim, eu sou atualmente professor associado aqui do Instituto de Física da USP, onde eu entrei como um estudante de graduação já há bastante tempo. Foi em 1984 que eu entrei na graduação, e toda a minha trajetória está ligada a esta universidade. Eu fiz aqui a graduação, como já foi dito, né? Toda a graduação, o mestrado, o pós-doutorado, que foi chamado pós-doutorado sanduíche, em que a defesa da tese foi apresentada aqui no Brasil, na Universidade de São Paulo, mas toda a pesquisa foi feita fora, na Itália, num grupo de física nuclear, que fica na cidade de Frascati, próximo de Roma. E defendi o meu doutorado, tive uma oportunidade de fazer um concurso e ser aprovado no Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas do Rio de Janeiro, mas era um período muito difícil no Brasil, o salário era muito baixo, eu teria que mudar para o Rio de Janeiro, e como eu já tinha um convite para voltar para a Itália, eu voltei, abri mão da vaga no CBPF e voltei para a Itália para fazer o pós-doutorado. E aí segui, trabalhei enquanto estava nesse grupo italiano, trabalhei nos Estados Unidos, na França, já tinha trabalhado antes na Alemanha durante o doutorado, e aí voltei para o Brasil para prestar o concurso em 1999, no qual eu fui aprovado e fui contratado aqui na Universidade de São Paulo. E aí segui a carreira de pesquisa e professor, né, na universidade, onde estou até agora. Sim, interessante. Quais foram as maiores dificuldades que você enfrentou como pesquisador brasileiro? Bom, ser pesquisador no Brasil envolve alguns desafios, né? Desafios que, na verdade, alguns são comuns a todas as profissões, né? O Brasil é um país difícil, sempre envolve algum risco, né? É um país ainda em desenvolvimento, tem muita desigualdade, muitas dificuldades. Então, em qualquer profissão, as pessoas assumem riscos, né? Na carreira de pesquisador, existem alguns desafios adicionais, né? É uma carreira que é pouco conhecida e pouco reconhecida pela sociedade. Então, a sociedade brasileira ainda não percebeu a importância da pesquisa científica no desenvolvimento da sociedade, que não é só um desenvolvimento econômico, né? As pessoas estão tentando muito mostrar que o investimento em pesquisa científica leva ao desenvolvimento econômico, que é verdade, e isso a gente aprende da experiência internacional, mas existe muito mais do que o desenvolvimento econômico, né? É um desenvolvimento de conhecimento, né? A oportunidade de participar de um esforço mundial na busca de conhecimentos novos. Isso tem um papel muito importante na formação dos jovens. Então, desenvolver a pesquisa é também desenvolver recursos humanos de alto nível. Então, eu acho que a sociedade ainda não acordou para isso. Do ponto de vista estritamente técnico, né, profissional, existem outras dificuldades associadas a essa, é claro. Mas uma das principais é que o pesquisador brasileiro ele é um pouco isolado do resto do mundo, por causa da geografia mesmo, né?
e o fluxo de informação não passa por aqui. E esse é um grande problema. A gente precisa, um pesquisador tem que estar sempre atualizado, né, na sua área de pesquisa. E quando você está fora do fluxo de informação, onde estão onde estão acontecendo os eventos científicos, onde as pessoas estão circulando e dando palestras ou apresentando novos projetos, isso acontece nos Estados Unidos, na Europa, na Ásia, mas não passa tanto pela América do Sul. Então, para nos mantermos atualizados, a gente tem que viajar muito, tem que ir para congressos, o que traz também dificuldades do ponto de vista pessoal, né? As pessoas são profissionais, mas também têm a sua família, né? Tem os seus amigos e os seus vínculos com o país. Nem sempre é fácil viajar muito e estar muito tempo fora do Brasil. Então, essa é uma dificuldade muito grande, além das dificuldades econômicas. Bom, Ayrton, você é um pesquisador que tem uma carreira internacional. Você fez pesquisa na Itália, em Cuba, na França, enfim, em vários países. E eu queria que você falasse qual foi a principal diferença que você viu pesquisando no Brasil e fora do Brasil. A pesquisa, além de passar por vários países, eu também fiz pesquisas de caráter diferente. Eu comecei como fazendo pesquisa experimental e atualmente estou fazendo mais trabalhos teóricos. Do ponto de vista da pesquisa experimental, as diferenças são gigantescas, porque a infraestrutura no Brasil é muito precária para a pesquisa experimental, eu diria em todas as áreas, mas em física principalmente. A gente tem muita dificuldade com isso. Você precisa importar equipamentos e produtos para pesquisa. Isso é muito complicado. A burocracia no Brasil é muito forte e atrapalha muito coisas que deveriam ser rotinas numa atividade de pesquisa. Então, existem obstáculos muito grandes, né? Que são, alguns são ocasionados porque o Brasil é um país de renda média, não é um país rico, então uma carência de recursos eu acho que é natural nessas condições, mas existem outras que não precisariam estar aí, né? A burocracia, a dificuldade para você desenvolver projetos, a dificuldade para avaliar corretamente quais são os projetos importantes ou não, ter uma visão clara de qual rumo que o país quer seguir, portanto, em que direção você tem que fazer as suas pesquisas, é uma dificuldade que não precisaria estar aí. Quer dizer, mesmo sendo um país de renda média, seria possível organizar melhor isso. Outra coisa é a instabilidade econômica, né? A pesquisa precisa de um financiamento que não só tem que ser suficiente para manter a pesquisa num nível adequado para o desenvolvimento econômico, mas também ela tem que ser constante, tem que ter continuidade. E isso no Brasil não acontece. Agora mesmo nós estamos atravessando um período em que existem cortes muito grandes no financiamento da pesquisa. Às vezes a justificativa pode ser até boa, né? Pode ser boa não, né? Mas pode ser até compreensível. Mas, olha, enquanto a gente está numa crise muito econômica, né, muito aguda, e crise de saúde também muito importante, e que afetou o mundo inteiro, alguns países, como a Austrália, saem da crise investindo mais em pesquisa, aumentando o desenvolvimento na pesquisa. Enquanto que no Brasil acontece o contrário, existe o corte. Então, esse é um grande entrave que está associado ao fato de que a sociedade ainda não percebeu a importância da pesquisa na sua vida, no cotidiano, e, portanto, não pressiona os governantes a manterem o financiamento da pesquisa. Eu tinha outra pergunta. E, você acabou tocando no assunto sobre corte de verbas, e eu queria saber quais são os empecilhos que você vê que os cortes de verba trazem para
para a falta de interesse nos estudantes de graduação, de mestrado, em continuar na carreira de pesquisador e continuar fazendo pesquisa? Eu acho que você tocou no ponto certo. Esse é o principal dano que a descontinuidade do financiamento da pesquisa causa. É claro que causa dano na manutenção de trabalhos de pesquisa, na manutenção de laboratórios, mas esse é um dano que, com o tempo, você acaba recuperando. Agora, o dano na vida dos estudantes que estão agora se formando e que deveriam estar recebendo bolsa e auxílio para desenvolverem a sua pesquisa, esse dano é irremediável. O estudante, ele não vai permanecer com essa idade para sempre, né? O tempo não para. E o crescimento do estudante também não. Então, é nesse momento que o estudante está preparado para entrar na vida acadêmica, aprender a atividade de um pesquisador, que é importante, mesmo que ele não vá seguir uma carreira acadêmica, mesmo que ele vá para uma empresa. Hoje em dia, as empresas desenvolvem pesquisas de alto nível no mundo inteiro, e no Brasil nós estamos muito atrás em relação a isso. As nossas empresas estão muito atrasadas e não desenvolvem pesquisas, por vários motivos. Um deles é a dificuldade da infraestrutura. Então, o dano que nós sofremos, né, é a perda de recursos humanos. Esse é o principal problema causado pela descontinuidade no financiamento, porque esses estudantes dificilmente eles vão voltar depois e retomar suas atividades de pesquisa depois de 4, 5 anos. Eles vão seguir a vida deles em outra direção e vão perder a chance de ter uma formação completa. Sim. E no Brasil a gente vê uma grande desvalorização da ciência e da pesquisa em geral. E você pode falar um pouco sobre a importância do pesquisador e de fazer ciência? Olha, aqui eu digo para os meus estudantes, eu já dei aula no primeiro ano de graduação, quando a gente recebe os estudantes, eu falo para eles que fazer um curso universitário no Brasil é um desafio, né? Para a maior parte das pessoas. Não só por causa da dificuldade do curso, né? Que exige sempre dedicação, o curso universitário, mas também por causa das dificuldades sociais e econômicas que a maior parte das pessoas atravessa. Agora, eu digo para eles também que, se eles persistirem e continuarem até o fim, eles vão ter um ganho que é muito precioso. Eu digo para eles que uma pessoa que faz um curso universitário, qualquer que seja ele aprende a resolver problemas de uma forma completamente diferente de quem não faz. Então, a capacidade de resolver de uma forma diferente, de uma forma otimizada, qualquer tipo de problema, não só os problemas que estão relacionados à profissão dele, esse é um ganho muito importante. E é um ganho individual, é um ganho para o indivíduo, mas também é um ganho para a sociedade. Uma sociedade em que os indivíduos resolvem os seus problemas de uma forma mais inteligente, ela é uma sociedade livre de problemas como violência, como uso indiscriminado de drogas, problemas como gravidez na adolescência. Então, tem uma série de problemas que a nossa sociedade atravessa que estão relacionados à má formação dos jovens. Então, esse é um custo que a sociedade acaba carregando e que não precisaria, porque nós temos excelentes escolas, excelentes universidades. Então, dar oportunidade para esses estudantes fazerem um curso é uma formação muito importante. Quando o estudante ainda prossegue, vai fazer uma pós-graduação, coisa que atualmente é quase obrigatório, porque as profissões vão ficando cada vez mais técnicas, mais especializadas, e exigem cada vez mais de qualquer profissional aquelas características que antigamente eram restritas ao pesquisador, ao cientista. Hoje em dia não é mais assim. Um engenheiro, um médico,
às vezes até um técnico de nível médio tem que resolver problemas muito abstratos e rapidamente, e tem que encontrar soluções novas, tem que adaptar o seu modo de trabalho para condições diferentes daquelas usualmente encontradas e que ele aprendeu no curso. Então, essa é uma exigência que a sociedade moderna está colocando para todos os profissionais. E é uma característica que já é normalmente encontrada em quem faz pesquisa científica. Então, hoje em dia, fazer iniciação científica, fazer uma pós-graduação, mestrado, doutorado, se envolver um pouco com atividade de pesquisa, mesmo que não seja o objetivo do jovem prosseguir nessa carreira acadêmica, como um pesquisador, vai trazer ganhos na formação que são úteis em qualquer carreira que ele siga. Então, essa é, a meu ver, a principal importância de fazer um curso superior, ou às vezes até um curso técnico, permite esse contato com a atividade de pesquisa, mas principalmente buscando aprender a resolver problemas de forma original. Ayrton, você falou um pouco, né, de como aqui no Brasil a ciência ela é desvalorizada e às vezes falta um pouco de conscientização das pessoas, de saber o que está acontecendo aqui e por que isso é importante. E a divulgação científica ela é um jeito de fazer com que as pessoas elas se conscientizem sobre o que está sendo feito aqui e também se interessem sobre a área da ciência, sobre as pesquisas que está acontecendo. E para você, né, qual é o papel da divulgação científica como um pesquisador e você sente que ultimamente ela vem sendo valorizada no Brasil? Eu acho que esse é um ponto também muito importante e é muito interessante esse trabalho de divulgação científica que vocês estão fazendo, né? E é uma das falhas da nossa academia. No Brasil, infelizmente, a divulgação científica sempre foi vista com um pouco de preconceito. Isso tem mudado recentemente. O cientista brasileiro tem percebido que é a obrigação dele prestar à sociedade, né, as informações sobre o investimento que é feito. Então, quando eu digo que a nossa sociedade não reconhece muito a ciência, não é só culpa da sociedade, é culpa também dos acadêmicos, dos cientistas, que não se dedicaram a mostrar essa importância e a mostrar os resultados que o investimento na pesquisa faz. E existem vários, nós temos vários exemplos aqui no Brasil de pesquisadores que fizeram coisas extraordinárias e a população em geral nem fica sabendo e nem dos resultados que essa atividade de pesquisa traz. Mas hoje em dia, por exemplo, do ponto de vista econômico, a gente vê que o setor agropecuário é um sucesso internacional. O Brasil é uma potência agropecuária reconhecida no mundo inteiro. E isso se deve a um trabalho de décadas de investimento de uma empresa chamada Embrapa, que desenvolveu técnicas, fez um trabalho de pesquisa científica aplicada, né, para o desenvolvimento do setor agropecuário. Então, os resultados estão aí. Tem uma riqueza importante que é trazida através da pesquisa científica. Uma outra área muito importante é a saúde, né? O Brasil é reconhecidamente um país onde a pesquisa na área de saúde, principalmente doenças tropicais, é de altíssimo nível. E isso traz benefícios diretos para a sociedade, né? Com programas de vacina em massa, produção de medicamentos, combate a pragas. Então, tem uma série de benefícios que a população recebe e às vezes não associa à atividade de pesquisa que ela está financiando no final e merece ser informada. E agora, né, perguntando um pouco sobre a sua pesquisa, o que são um sistema complexo e as redes complexas? Então, eu trabalho principalmente em física nuclear, foi assim que eu comecei, na parte experimental, e depois fui passando para uma parte mais teórica. Hoje eu tenho trabalhado com teorias de campo, que são teorias chamadas teorias de Young-Mills, que é uma classe geral de teoria de campo,
que explica pelo menos 3 das 4 forças da natureza, né? Só a gravitação talvez fique fora aí, mas existem pesquisas que indicam que a gravitação também se enquadra nessa grande categoria de teorias. Basicamente, são teorias que descrevem ondas, né? Esses campos são campos ondulatórios, e a gente aprende na mecânica quântica que todas as partículas também se comportam como ondas. Então, por isso que ela é uma classe de teoria muito importante. E eu passei a trabalhar nisso tentando entender processos que acontecem em colisões de alta energia. Então, a gente tem o LHC, né, que é o Large Hadron Collider, o maior colisor de partículas do mundo, que está instalado no CERN, lá na Suíça, e produz uma quantidade de dados muito grandes. E analisando esses dados, a gente vê que a chamada estatística de Boltzmann, que descreve sistemas complexos de muitas partículas, não é capaz de descrever esses dados completamente. Em vez disso, existe uma outra estatística que é capaz de descrever. Uma estatística nova, foi proposta em 1988 por um físico chamado Constantino de Sales, que trabalha aqui no Brasil, é brasileiro, é lá do CBPF no Rio de Janeiro. E é uma proposta que tem encontrado sucesso e tem um impacto muito grande no desenvolvimento de várias áreas do conhecimento, não só da física. E ao tomar conhecimento disso, eu fui me aprofundar e descobri que, tentando entender qual era a origem dessa estatística de Sales, por que ela é tão comum e por que ela aparece em altas energias, eu descobri que se você tem sistemas que têm uma estrutura fractal, essa estatística é aquela em que a descrição termodinâmica do seu sistema é mais adequada. Então, o que são essas estruturas fractais, né? Eu acho que todo mundo já ouviu falar de fractal e tem uma ideia daquelas figuras muito bonitas e complexas, né, que são obtidas através desse mecanismo fractal. Um fractal é um sistema que tem uma estrutura interna, então ele é feito de componentes, né, mas também é um sistema que obedece uma lei de escala. Então, quando você reduz a escala do seu sistema, ele é idêntico ao que era antes. E quando você junta essas duas coisas, significa o quê? Que os componentes do seu sistema são iguais ao sistema como um todo. Isso é um fractal. É uma estrutura que se repete em diferentes escalas. E isso leva à estatística de Sales. Aí o passo seguinte foi mostrar que essas teorias de Young e Mills levam a estruturas fractais, que foi um resultado obtido por mim e colaboradores no ano passado e saiu publicado no começo desse ano. Agora, por que isso leva a sistemas complexos, né? As estruturas fractais aparecem em uma série de problemas e em uma série de sistemas, né? E por incrível que pareça, um deles é o comportamento das pessoas dentro de uma cidade. Então, as pessoas que moram em regiões urbanas, elas se comportam de acordo com um padrão fractal. Isso é muito interessante, é uma descoberta recente de uma área que estão chamando de ciência das cidades, e já existem alguns cientistas na Europa e nos Estados Unidos que estão aprofundando muito esses estudos, e eles se revelam através das chamadas leis de potência. Quando você vai estudar a distribuição de qualquer aspecto da vida socioeconômica numa cidade, que pode ser número de restaurantes, número de advogados, número de praças numa cidade, ou salário, distribuição do salário das pessoas, né? O que se observa é que todas essas grandezas aumentam com o tamanho da população, de uma forma que vai com uma lei de potência. Então, a grandeza que você está olhando elevada a uma certa potência. Isso é uma lei de potência. Agora, o mais impressionante de tudo é que o expoente que aparece nessa lei de potência, ele é universal.
Não importa se as cidades que você está analisando estão no Japão, nos Estados Unidos, na Europa, no Brasil, isso acontece para todas as cidades. Então é uma informação muito rica, não é completamente entendido, ninguém sabe dizer exatamente por que o expoente é esse, é 1,15 o expoente ou alguma coisa em torno desse valor. Ninguém sabe por que ele é assim, por que as cidades se comportam desse jeito, mas é uma constatação importante. Então eu acho que muita pesquisa ainda vai ser feita aí. Quando a gente começa a entender essas coisas, toda a política de urbanização das cidades, ela pode mudar, pode ser direcionada para que a cidade cresça de forma mais eficiente e mais interessante. E mais rápida, talvez, né? Mas não só isso, né? Quando você vai estudar uma epidemia, como a gente está atravessando agora, do Covid, eu e o meu grupo estudamos essa epidemia do ponto de vista dessas estruturas fractais. E a gente descobriu que existem sinais de que a transmissão da doença se dá através dessas estruturas fractais. E isso permite descrever o fenômeno de uma forma totalmente inovadora, diferente daquela do CIR, né, que é o modelo convencional, que todo mundo aprendeu sobre ele durante essa pandemia, né? Mas o nosso modelo é mais detalhado do que o CIR, descreve seja essas distribuições em forma de lei de potência, que são observadas no número de infectados pelo Covid no mundo inteiro, mas também a evolução temporal. Se você pegar os dados de número de contaminado em cada instante de tempo, em qualquer região, elas apresentam uns picos, né? Ela não é uma linha suave, ela apresenta oscilações e picos. E isso também está associado à estrutura fractal. Então, é uma área que tem crescido bastante, as informações estão mostrando que ela se aplica em várias áreas, na economia, na sociologia, na física, na química, na biologia, e é um campo que deve crescer muito, né, nas próximas décadas. Então, para os jovens que estão ouvindo, é uma área bastante interessante e é bom prestar atenção nisso aí. Sim, sim. É super interessante pensar que uma estrutura micro, todos os esquemas dela se repetem em tantas coisas no macro, né? Em relação aos fractais, à sociedade, todas essas relações. É super interessante pensar nisso. Bom, eu gostei muito da sua explicação. Eu não tinha a menor ideia do que eram fractais, e você explicando isso aí eu fiquei meio uau, da hora demais, gostei pra caramba. E eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre no que consiste a sua pesquisa, mais diretamente sobre a sua pesquisa. Bom, atualmente eu tenho me dedicado mais a essa parte teórica, isso já nos últimos anos, e resolvi fazer isso por causa das dificuldades em fazer pesquisa experimental no Brasil mesmo, principalmente na área que eu atuo, que é física nuclear de alta energia. Então nós não temos nem laboratórios equipados no Brasil ou na América do Sul para fazer esse tipo de física. E então fui migrando para a teoria, comecei desenvolvendo um modelo que segue o método de Monte Carlo, que também é uma ferramenta extremamente interessante, porque permite estudar várias coisas, tem várias aplicações também, mesmo fora da física, e que usa o fato de que você tem algumas coisas que são aleatórias nos seus processos, né? E usa essa aleatoriedade para fazer as contas e os cálculos, né, de forma numérica, em geral. E eu usei isso para descrever reações nucleares. Nós desenvolvemos um modelo que explica várias reações nucleares. E essa é uma linha que eu trabalhei durante mais de 15 anos, e agora tenho migrado para essa teoria de campos, que são cálculos mais analíticos, né, não é tanto computacional, e que tem me interessado bastante. E com eu já tenho um grupo, né, trabalhando, eu tenho um grupo de vários alunos, eu tenho
4 alunos de pós-graduação, 4 ou 5 de iniciação científica, além de colaboradores no Brasil e em outros países. E com essa parada, né, por causa da pandemia, quando a universidade fechou, que foi uma coisa meio repentina, ninguém esperava que fosse acontecer naquele instante, né? Mas a universidade fechou e eu tinha os meus alunos, que a gente estava no começo do semestre aqui, e a gente estava iniciando as reuniões semanais que o nosso grupo faz, e aquilo poderia deixar de acontecer. Então, na primeira reunião que nós fizemos de forma virtual, eu propus para os alunos que nós usássemos essas ferramentas teóricas, né, que a gente desenvolve para estudo de fractais, que a gente aplicasse isso para a pandemia. Então, para minha surpresa, os alunos, principalmente os de iniciação científica, aceitaram esse desafio, embora fosse um risco, né, não é nossa área, a gente não trabalha com epidemiologia, a gente tem essa ferramenta. Então, a primeira coisa foi fazer um levantamento de dados e verificar se a estrutura fractal realmente estava lá. Isso foi feito observando a lei de potência. E depois, dado que a gente evidenciou a existência de fractais, criar um modelo, já que isso não está incluído no modelo CIR, criar um modelo alternativo que incluísse esse comportamento fractal. E depois testamos isso na distribuição de casos, né, nas séries temporais de casos da evolução da Covid, e usamos dados da Europa, dos Estados Unidos, da China, do estado de São Paulo, onde tinha dados bem consolidados e confiáveis, nós usamos esses dados. E então a pesquisa se dá assim, né, com um grupo de jovens que estão aprendendo a fazer pesquisa e desenvolvem mesmo, quer dizer, esses estudantes de iniciação científica desenvolveram a maior parte do trabalho de desenvolvimento desse estudo do Covid foi feito por eles, né? E então aprenderam não só a aplicar o conhecimento num problema novo, de forma original, mas também compreenderam a importância da ciência para resolver os problemas da sociedade. Aquele era um momento em que os estudantes poderiam falar: não, eu prefiro continuar com o meu projeto, tocando como eu estava fazendo antes, ou até de uma forma mais lenta por causa das dificuldades. Mas não, eles aceitaram o desafio, se envolveram totalmente nesse projeto, e em 3 meses, que é um prazo muito curto para um projeto científico, nós saímos do nada, porque não tinha nenhum trabalho em epidemiologia, e já temos um artigo publicado, em que todos esses estudantes são coautores, um artigo que foi publicado numa revista internacional, falando desse resultado da análise dos dados do Covid e do desenvolvimento de um modelo novo. Então, o trabalho de um pesquisador aqui no Brasil, ele está muito associado ao trabalho do professor, né? Eu acumulo essas 2 funções. Tanto eu dou as aulas para os estudantes de graduação, formo pesquisadores no meu grupo, tanto que tem estudantes de graduação e de pós-graduação, e desenvolvemos pesquisa. Então, essas 3 atividades, elas são muito próximas e indissociáveis mesmo. Então, a atividade de pesquisa e a atividade de ensino, elas são muito ligadas, e é muito importante manter essas coisas funcionando desse jeito. Quando você separa o ensino da pesquisa, isso acontece quando você tem corte em pesquisa, causa todos esses problemas. Os alunos poderiam perder, como vários perderam, né, a oportunidade de avançar. No nosso caso, sendo um trabalho teórico de análise de dados, o acesso ao laboratório não foi um problema, porque a gente não precisa, os estudantes tinham um computador e conseguiam desenvolver o projeto. Só que muitos deles precisam de bolsa, né? E agora, com corte nas bolsas, isso pode trazer dificuldades para esses estudantes prosseguirem na carreira, mesmo eles já tendo demonstrado a capacidade de desenvolver pesquisa como fizeram. Já tem um artigo publicado, alguns estão... A mais jovem, ela está no 2º ano do curso de Física.
e já tem um artigo publicado, né? Então eu espero que ela consiga prosseguir na carreira e seguir a sua carreira, mesmo diante das dificuldades que estão aparecendo aí na nossa frente. Sim, sim. E quais são as áreas de aplicação da sua pesquisa, para além do que você já contou para a gente? Então, eu trabalho com física de alta energia e aí é uma área muito distante da aplicação direta. A gente estuda lá a estrutura interna de partículas que fazem parte do núcleo atômico, então são coisas muito distantes do cotidiano. Mas vejam só que interessante, né? Estudando essas coisas, a gente vai chegar em redes complexas, redes fractais, e usando essas ferramentas a gente investiga um problema social de alta relevância e de interesse direto da sociedade, que é a pandemia. Então, mesmo a pesquisa mais abstrata, mais distante do cotidiano, ela gera ferramentas de aplicação imediata. Então, depois dessa análise dos dados, nós resolvemos dar continuidade a um estudo que eu já tinha começado, que é para analisar, por exemplo, como o crime se distribui nas cidades brasileiras. Aí também aparecem estruturas fractais. Então, uma vez que você conheça, você identifica essas estruturas e aprenda como elas funcionam, coisas que nós ainda temos que aprender, né? Você pode ter políticas mais eficientes, tanto para evitar que o vírus se propague em diferentes regiões, e a mesma coisa para o crime. Como evitar que o crime se espalhe de uma cidade grande para uma cidade pequena, né? E coisas desse tipo podem sair de estudos desse tipo. Além disso, tem atividade econômica ou projetos de urbanização de cidades, como você vai construir vias para atender de forma mais eficiente e econômica as necessidades da população de uma cidade, como que você vai interligar cidades dentro de uma certa região. Tudo isso são informações que podem surgir através de estudos desse tipo. Então, embora seja um estudo que começou com um tema muito abstrato, ele tem inúmeras aplicações na vida cotidiana, que podem ser exploradas e devem ser exploradas. Bom, você falando de estruturas fractais, e eu me lembrei de uma coisa que a minha professora de física tinha falado, né? A gente começou ano passado estudando eletricidade básica, e aí foi lei de Kirchhoff, lei de Coulomb, aí beleza. Aí chegou esse ano, a gente começou a estudar gravitação. E aí tem a relação da forma da gravitação de Newton e da lei de Coulomb, que são meio parecidas. E a professora começou a falar de uma teoria de tudo que estaria começando na física, que você conseguiria desvendar vários problemas. E aí você falando de fractais, eu fiquei pensando, nossa, mas fractais é uma coisa micro, como o Luiz falou, que resolve problemas macro e se relaciona com a pandemia, por exemplo, crime, pobreza, enfim, vários problemas. E tem alguma relação as fractais com a possível, sei lá, teoria de tudo, ou, enfim, alguma coisa assim? Pode ter, né? Eu não gosto muito desse nome de teoria de tudo, embora ele seja bastante, a forma como essa teoria é conhecida, né? Ela é chamada teoria de cordas, né? Que tem sido desenvolvida já há cerca de 60 anos e em alguns momentos ela causou assim um impacto muito grande, as pessoas tinham esperança de que ela realmente fosse unificar todas as leis da física, talvez por isso que ela seja chamada em alguns meios de teoria de tudo, porque ele ia explicar todas as 4 leis da física dentro de um conceito teórico só. Atualmente a gente consegue unificar 3 e gravitação ainda não se consegue. Um dos meus objetivos é perseguir as relações entre essa teoria fractal que eu tenho desenvolvido com essa teoria de cordas. Existem várias evidências de que elas
tem alguma relação. Então, é um dos meus objetivos perseguir o entendimento dessa relação. Agora, não é uma teoria de tudo, porque ela não vai explicar se você está pensando em comprar uma bicicleta ou gastar o seu dinheiro numa viagem, você não vai usar essa teoria para decidir, ela não vai te dar essa resposta, né? Então não é uma teoria de tudo, né? Ela explica, ela unifica, talvez venha a unificar, porque ainda não foi feito isso, todas as leis da física. Mas não existe até o momento, apesar de 60 anos de investigação e desenvolvimento, não existe nenhuma evidência de que ela resolva algum problema físico novo. É uma formulação matemática muito interessante, muito elegante e bonita, mas ainda não é uma teoria física sólida, capaz de fazer previsões, né? Então, isso tem sido um pouco deixado de lado em alguns aspectos, embora seja uma coisa ainda, um campo de pesquisa bastante ativo. Tá, eu queria perguntar, com relação à sua pesquisa em fractais e tudo mais, por que você se interessou nesse tema e como foi que você chegou até ele? Bom, esse tema específico, ele começou assistindo uma palestra do Constantino de Sales, que é aquele físico muito importante, né, e reconhecido no mundo inteiro, que trabalha no Rio de Janeiro. Ele veio aqui para São Paulo, aqui para o Instituto de Física da USP, e apresentou um colóquio. E lá ele mostrou que em altas energias aparecem distribuições que são descritas completamente pela teoria dele, né, pela estatística que ele tinha proposto. E aí eu me interessei por isso. Me interessei porque eu estava entrando nessa área de mais alta energia, ainda não tinha feito nenhum trabalho, e estava procurando compreender o fenômeno, encontrar alguma coisa que me atraísse. Quando ele falou isso, me chamou a atenção e eu fui investigar. E aí comecei a ir atrás mesmo, quer dizer, o trabalho de um pesquisador é mais ou menos como a de um detetive. Você encontra uma possível prova de alguma coisa e vai atrás, vai investigando e essa investigação vai levando a resultados cada vez mais novos e maiores, né? Ao contrário do trabalho de um detetive, que em algum momento ele chega no culpado do crime, na pesquisa a gente nunca acaba, você descobre uma coisa e vai ligando a outra, como eu liguei essa estatística de Sales aos fractais, os fractais às redes, as redes ao Covid. Então não acaba nunca, né, a atividade de pesquisa. E eu me interessei, nesse campo eu me interessei, começou assim, por causa de um colóquio do Constantino de Sales. Agora, se a sua pergunta é com relação à física como um todo, aí o meu interesse começou muito antes, começou quando eu descobri o que era física. Eu estava no primeiro ano do ensino médio, tive a primeira aula de física, e aí eu descobri que era isso que eu queria fazer da vida, né? Queria estudar física. Claro que fui muito desincentivado por várias pessoas, meus pais falavam, mas um físico, o que faz um físico? Onde você vai trabalhar? Né? E é realmente um risco, né? Não existe muito campo para físicos no Brasil. Naquela época existia muito menos, agora felizmente tem aumentado, mas foi um risco que eu assumi, felizmente deu certo. E eu estou a minha vida inteira trabalhando com física, uma coisa que eu gosto muito. Então, teve uma coisa que você falou que eu achei muito interessante, quando você estava explicando um pouco sobre a teoria de cordas e que tem algumas relações entre ela e esses fractais. Você podia explicar um pouco mais sobre isso? Olha, eu não posso explicar muito porque eu ainda não sei, eu estou investigando, né? O que a gente vê é que a teoria de cordas, ela leva a alguns resultados, né? Ela não leva, quer dizer, esses resultados já eram conhecidos, mas ela explica de algum modo essas leis de potência que já existiam, que já eram observadas em física nuclear e em física de partículas.
Então, é uma forma de você explicar essas leis de potência. A estrutura fractal também leva a essas leis de potência. Essas leis de potência sempre estão relacionadas a uma invariância de escala, como eu já expliquei antes, né? Então, você tem invariância de escala, e se tem um sistema que tem estrutura interna, essa invariância de escala vai levar à estrutura fractal. Esse é o caminho que eu percorri. Agora, quem trabalha com teoria de cordas já chegou na lei de potência e, portanto, na invariância por escala. O que falta é encontrar a estrutura interna dessas cordas. Como que é a estrutura interna dessas cordas? Eu acho que talvez esse seja o caminho, mas eu posso estar falando uma tremenda bobagem também, porque essa é uma atividade de pesquisa que eu estou começando, vislumbrando, na verdade, e vai precisar de muitos anos aí de pesquisa para a gente esclarecer. Então, a sua pergunta, talvez eu tenha uma resposta daqui a uns 10 anos. Beleza. E você tem alguma consideração final que você gostaria de fazer para quem está escutando? Bom, eu acho que talvez muito do que eu falei aqui soe um pouco pessimista, né, com as dificuldades do país, a dificuldade de fazer pesquisa no Brasil. Mas, olha, a gente não pode nunca desistir, né? A gente mora aqui, esse é o nosso país e a gente tem que construir. E um país se constrói com um esforço individual. Não é um governo, não é um presidente que vai resolver os problemas do país. É cada um dos seus cidadãos que resolve. E principalmente os jovens, que estão começando, que têm muita energia, que têm vários anos pela frente para construir a sua vida. Então, a minha consideração final, eu gostaria de terminar de uma forma positiva, né? Quer dizer, embora existam dificuldades, elas não são insuperáveis. Sempre é possível resolver os problemas de forma inteligente, exige esforço, mas sempre o esforço, quando voltado para resolver de forma honesta um problema, ele sempre é recompensador. Então, nunca desistam de perseguir os seus objetivos, né? Identifiquem aquilo que vocês gostam de fazer, procurem aprender e se aprofundar e fazer da melhor forma possível. Esse é o segredo do sucesso. O sucesso vai chegar, certamente, se você persistir nesse caminho. E então, para quem está aí procurando uma profissão, procure uma profissão que agrade, porque você vai conviver com ela por muitos anos, né? Então, procure uma profissão que te agrade, que encontre problemas que você gosta de resolver. Claro, alguma coisa que também tenha importância para a sociedade, né? Porque você vai precisar receber um salário para fazer essas coisas no final, né? Isso também faz parte. Mas principalmente, procure fazer aquilo que você gosta. Esse é o melhor jeito de escolher uma profissão. Bom, e é isso. Eu acho que já pode encerrar, né? Se você gostou do nosso podcast, peço que você se inscreva no nosso canal, deixe o like aí no vídeo. Também tem como acompanhar nossas redes sociais no Instagram, @IFSPcast, no Twitter também e no Facebook. E é isso, eu agradeço ao Ayrton por ter participado e por trazer esse tema incrível, eu gostei pra caramba. E é isso, muito obrigado. Obrigado pela disponibilidade de tempo. É isso. Tchau. Eu que agradeço por ter me convidado. Tchau. Tchau.